Como tenemos aquí en la pantalla, vamos abrindo essas Bíblias en la carta de Pablo a Filemón. Como sé que es una carta pequeña, un poco difícil de encontrar, buscad por la carta de Hebreos, o Hebreos, no me acuerdo la pronuncia en castellano, Hebreos, y solo volver una carta. Es una antes de la carta a los Hebreos. La epístola de Pablo a Filemón. Gracias, hermano. Hoy hay el ruido de algunas hojas. Doy un tiempo para que los hermanos encontren la carta. Estamos gravando. Hoy será un sermón más de introducción. La carta, como veis, es una carta cortita, entonces haremos la lectura de toda la carta, pero estaré considerando solo los 3 primeros versículos, así puedo dar un poco del contexto histórico de la carta, propósito de Pablo en escribirla a nosotros, y también enseñar un poco a los hermanos cuál es la importancia de esa carta para nuestras vidas, también para nuestra iglesia. Así que, Filemón, así habla la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, y yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también al alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epáfras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar, hermanos. Senhor Deus, acabamos de ler tu palavra, acabamos de ler as escrituras que o Senhor derrasse a nós outros e revelasse a nós outros, aqui nesta carta, especificamente por meio das manos do apóstolo Pablo. Que essa carta cortita, Deus, llena de enseñanças, llena de hermosura, de dulzura, Deus, seja
de grande bendición para tu pueblo que está aquí reunido en esta mañana. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí hoy, bendiga a aquellos que nos siguen en sus hogares, bendiga la vida de aquellos que no pueden estar aquí con nosotros en el día de hoy. Que tú hables a nuestros corazones, Dios, que tú hables a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo convierta corazones, convença-nos, cambie nuestras vidas, genere nuevo corazón, genere nuevos nacimientos en nuestro medio. Que todo lo que sea hecho aquí sea para tu gloria, Dios. Te alabamos y te glorificamos, y en ese momento te alabaremos y te glorificaremos con la exposición de tu palabra. Habla a nosotros, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí empezamos entonces una nueva serie de sermones en la epístola a Filemón. E é sempre importante aí começar um novo livro, começar uma nova série de exposições. Nós outros entender um pouco o contexto histórico do livro, porque isso ajudará também a entender qual é o propósito do livro, porque nós outros temos aqui a carta a Filemón. O apóstolo Pablo, em uma de suas muitas viagens missioneras, viaja à Ásia, à região de Ásia, e começa a predicar ali em algumas cidades, como Galícia, Corinto, Éfeso, e provavelmente ali em Éfeso, um homem chamado Epáfras, morador da cidade de Colossas, oye o evangelho, convierte-se ao cristianismo e agora vuelve hasta sua cidade e empieza ali a predicar o mesmo evangelho. Agora, já em Colossas, Epáfras e Filemón, outro morador de Colossas, fundam uma igreja em la cidade. Epáfras provavelmente o bispo, o pastor, o presbítero principal dessa igreja, mientras que Filemón é seu colaborador e também a pessoa que abre sua casa para receber a igreja de Colossas, para que a igreja de Colossas empiece a reunir-se em algum sítio. Nós sabemos que Filemón se convertiu por meio das exposições de Epáfras, ou se convertiu também por meio da predicação de Pablo em la região de Ásia. Lo que sabemos é que é um homem que tem muitas possessões, tem uma casa grande para ser de sua casa na igreja, tem escravos, tem siervos, é um homem bem economicamente. Passados uns 5 ou 7 anos, desde a fundação da igreja em Colossas, Epáfras sale da cidade para encontrar-se com Pablo, agora prisioneiro em Roma, já ao final da vida de Pablo, e vai ali para pedir conselhos ao apóstolo, porque já começava a chegar algumas herejias, algumas doutrinas raras em la igreja de Colossas. E assim, nada melhor que o apóstolo Pablo para poder ajudar a gestionar esses problemas. Então, Pablo escreve desde a prisão a carta que nós temos aqui em nossas Bíblias, a carta a los Colossenses. Nesse contexto, temos então a figura de Onésimo. Onésimo era um dos escravos de Filemón que traz algum conflito, alguma peleia, algum problema que passou entre Filemón e ele. Nós sabemos qual ha sido esse problema. Onésimo huye de la casa de seu senhor, de seu dueño, e vai em direção a Roma também. Quizá porque havia ouído falar que Pablo estava ali, quizá porque sabia para onde ia Epáfras, quizá necessitava de algum conselho também por parte do apóstolo. O que sabemos é que Onésimo, ao visitar o apóstolo Pablo na prisão, conhece o evangelho e também se converte ao cristianismo. Agora, Pablo tem uma situação um pouco delicada, um pouco complicada em suas manos. Ele não pode quedar-se com Onésimo, com ele. Onésimo é um escravo de outra pessoa. Ademais, Onésimo acaba de huir, então é um escravo fugitivo. Haviam duras leis em Roma com respeito a escravos que huíam, a pessoas que roubavam servos uns dos outros. Então, Pablo necessita que Onésimo vuelva hasta su dueño
Pero Filemón también tiene que aceptarlo. Por las leis romanas, Filemón poderia punir fisicamente a Onésimo por sua huida. Assim que, además de aceptar a Onésimo, queda a pergunta, como aceptá-lo? Em uma sociedade onde a esclavitud era algo comum, calcula-se que cerca de 30 a 35% da população de Roma era composta de escravos, como deve quedar agora a relação de um senhor convertido com seu escravo? Como deve quedar agora a relação de um escravo convertido com seu senhor? Mais que isso, no contexto que temos aqui, como deve quedar a relação entre o senhor e o escravo quando os dois se convertem? Quando os dois conhecem a Cristo? Quando os dois conhecem o Evangelho? Qual é o impacto do Evangelho na vida de indivíduos quando uma sociedade toda está em tinieblas por causa de seus pecados? Quando a sociedade toda aceita coisas moralmente malas como corretas. Quando toda a sociedade está em tinieblas, o que os cristianos devem nascer? Que grande problema Pablo tem em suas mãos agora? Não é pouca coisa. É necessário muita sabedoria por parte do apóstolo para gestionar isso. Assim que Pablo, o que hace é escrever a carta a Filemón que temos aqui, pedindo, rogando para que Filemón acepte a Onésimo, pero que não o acepte com os mesmos términos. Há outros términos agora para aceptá-lo. Se antes Onésimo era inútil, agora ele é útil. Se antes Onésimo era escravo, agora ele é um hermano amado. Se antes alguém daninho, agora é um companheiro com o mesmo valor do apóstolo Pablo. O que vemos aqui é Pablo intercedendo entre duas pessoas, sendo o mediador entre dois indivíduos. Pablo não está solamente preocupado com o crescimento da igreja, sino também qual é o impacto do evangelho na vida de indivíduos, na vida de irmãos. Onésimo agora, com a epístola aos Colossenses e com a epístola a Filemón, vuelve hasta Colossas, vuelve hasta a igreja de Colossas, levando essas duas cartas maravilhosas que nós temos aqui em nossas Bíblias. E é nesse contexto, então, que temos a carta a Filemón, que estaremos considerando aqui em las próximas semanas. John Knox, um conhecido reformador escocês, uma vez falou que a carta a Filemón é uma das cartas mais encantadoras e mais hermosas jamás escrita. Parece raro que uma pessoa possa ser elogios a essa carta, mientras que muitos outros, durante a história da igreja, incluso hasta os dias de hoje, se quejaram e seguem quejando-se da carta, por muitos motivos. Por exemplo, que Pablo escreve a um escravo, de um escravo, que Pablo escreve de um escravo, pero não expressa nenhuma crítica explícita contra a esclavitud de seu tempo. Ou porque a carta é muito corta. Não tem assuntos doctrinales importantes na primeira leitura. Não há muitas práticas cristianas. O tema dela é muito personal, habla de pelea particular entre duas pessoas que isso tem que ver com nós outros. Para muitos não parece muito claro porque nós temos a carta a Filemón aqui. Então, Deus mediante, com a ajuda do Espírito Santo, espero que, na medida que vou exponendo a carta, contestar também algumas dessas críticas. Pablo sí que habla contra a esclavitud de maneira perfeita, no versículo 15 e 16 dessa carta, que Deus mediante ligaremos ali.
Además, como empezaremos a ver hoy, la carta no fue escrita solo para dos personas, es direccionada a la iglesia y por eso es direccionada a nosotros también. Las verdades que están aquí en la carta tienen muchas aplicaciones para nuestros días. E aunque não há a estrutura que nós estamos acostumados com as estruturas das outras cartas de Pablo, onde a primeira metade é muito mais doutrina, a segunda metade a vida prática, vimos muito de doutrina aqui. Muito de como a doutrina ela cambia a maneira como as pessoas vivem. Vemos muito de la doutrina na vida prática dessa gente. Como o evangelho cambia a vida da gente e como a gente deve viver a partir desse cambio. Toda a doçura, toda a hermosura dessa carta é fruto da doçura, da hermosura, do poder transformador, cambiador que há no evangelho. Se a carta é encantadora, é porque o evangelho é encantador. Se a carta habla del amor, gracia, misericórdia, reconciliação, é porque nuestro Deus nos amou, derramou de sua graça, tuvo misericórdia de nós e nos reconciliou com Ele por meio de nosso Senhor Jesucristo. Assim que empecemos então com a carta. Os versículos de 1 a 3 que estaremos considerando aqui nesta manhã, no dia de hoje, fazem parte da introdução da carta, são os saludos de apertura do apóstolo. Normalmente, os saludos das cartas do apóstolo já nos oferecem muita informação de como Pablo hablará de los temas que seguirão em la carta. No versículo 1, nós vemos que Pablo empieza apresentando-se a si mesmo como Pablo, pero añade algo que não é muito comum em las outras cartas dele. Pablo, prisioneiro de Jesucristo. Aqui já começamos a ver um pouco do caráter mais personal dessa carta. Parece mais uma carta que é de um amigo enviando a outro amigo. E não as cartas que Pablo escreve para as igrejas, não? Se miramos as outras aperturas de Pablo, por exemplo, a apertura de Pablo a los romanos, ele habla chamado a ser apóstolo, apartado para o evangelho de Deus. A los gálatas, apóstolo, no de homem nem por homem, senão por Jesucristo. Efésios, Pablo, apóstolo de Jesucristo por la voluntad de Deus. Muitas vezes ele empieza as cartas apelando para sua autoridade apostólica. Hace isso porque, bueno, a autoridade apostólica de Pablo ha sido dada por Deus e para combater herejes em outras igrejas, para fundamentar doutrinas, criar fundamentos nessas igrejas, é importante, então, que ele presente-se como o apóstolo Pablo. Pero aqui não. Pablo, prisioneiro de Jesucristo. Ele não quer fazer uso de seu apostolado para pedir que Filemão aceite Onésimo. Não quer pedir isso a Filemão como ordenança, um mandamento, pero sim como um fruto do coração transformado e cambiado. Não quero que tu aceites a Onésimo, porque estou dando-te uma ordem, um mandato, um mandamento. Pero que tu hagas isso segundo tu próprio consentimento, que tu favor não seja como necessidade, sino voluntário. É o que vemos no versículo 14 da carta. Nosotros não devemos fazer a vontade de Deus solo porque Deus nos ordena hacerla. Nos ordena seguir seus mandamentos. Hacemos porque o próprio Deus, mediante Jesucristo, nos hace aptos em toda boa obra para hacer sua vontade. Hebreus 2, 13, 21. E o próprio Deus produz em nós o querer como el hacer. Porque Pablo oyó del amor e de la fé de Filemón, sabe que pode pedir coisas a ele não como um mandamento. Assim que não hace falta utilizar a autoridade apostólica para animar a Filemón. Pero aún assim, Pablo anima a Filemón de alguma maneira quando habla prisioneiro de Jesucristo.
Por que Pablo utiliza essa expressão? Por que isso é importante para Pablo no contexto dessa carta? Tão importante até o ponto que no versículo 9, como hemos leído também, na leitura inicial, ele habla também que é prisioneiro de Jesucristo. Repite a mesma coisa. Estaremos considerando os 3 primeiros versículos, pero he leído toda a carta justo para ser isso, para añadir as informações necessárias a nós outros para essa introdução. El hecho de Deus trabalhar em nossos corações, el hecho de Deus cambiar nossas voluntades, de modo que servimos a Deus com alegria, esto não é el mismo que dizer que as demandas do Evangelho são sencillas, são fáceis. Deus cambia nossas vontades, pero aún assim nos cuesta. Aún assim é difícil ser cristiano. Aún assim, há preço a ser pago. Há coisas que são muito difíceis para nós porque somos carnais, homens, presos a esse corpo aún. Há pecados que nos cuestam abandonar. Para alguns, cuesta mais amar o prójimo, para outros, cuesta mais ser humilde. Perdonar quizás seja mais difícil para outro. Para muitos, a dificuldade em viver na vida cristiana é sofrer injustiça, pérdidas, desprezo de la gente simplesmente por predicar o evangelho. O que Pablo hace aqui para animar a Filemón é identificar-se com a situação de ele. Pablo é prisioneiro de Jesucristo porque o motivo de sua prisão é por anunciar e predicar o Evangelho de Jesucristo. Por amor ao Evangelho, por ser servo de Cristo, agora Pablo é prisioneiro. Houve preço, então, a ser pago por el apóstolo. E Pablo pagou muitos preços. Conhecemos as histórias de Pablo, tribulações, angústias, hambre, azotes, e nesse caso, prisão. Por amor a Cristo, Pablo sacrificou sua liberdade. Então, agora, ele pode dizer a Filemón, mira minha situação. Por amor a Cristo, me hice prisioneiro. Por lo tanto, Filemón, lo sé que por amor a Cristo, tu harás o sacrifício que ele pedirá a ti. Não por mandamento, mas porque tu amas a Cristo. Porque tu amas o Evangelho. Todos nós outros pagamos preço por nossa obediência a Jesus, alguns mais, outros menos. Há coisas difíceis que todo creyente deve suportar para seguir servindo a Deus, obedecendo seu chamado. Pablo tinha as dele, Filemón tinha as dele, nós outros as nossas. É duro, é difícil, pero por amor a Deus, Filemón, por amor a Deus, por amor a nosso Senhor Jesucristo, tu harás a vontade dele. Vê a maneira como Pablo está tentando animar a um amigo. O versículo 1 sigue dizendo, Pablo, prisioneiro de Jesucristo, ele hermano Timoteu. Creio que todos nós outros conhecemos um pouco da história de Timoteu, o filho de uma mulher judia creyente, o padre grego, jovem colaborador de Pablo, hijo espiritual del apóstolo, foi chamado a seguir Pablo em suas viagens missioneiras em Hechos 16, cooperou com Pablo em muitas igrejas, Tessalônica, Corinto, Filipo, Éfeso, provavelmente o bispo de Éfeso também, pastor ali. Escreveu de próprio punho muitas das cartas, com as próprias mãos, muitas das cartas de Pablo também. E agora Pablo está dizendo que está aqui com ele. Então, já conhecemos bem a história de Timoteu. E Pablo, então, passa agora a falar de los destinatários da carta, nombrando 3 pessoas. Seguindo o versículo 1, al amado Filemón, colaborador nuestro, e la amada hermana Apia e a Arquipo, nuestro companheiro de milícia. El hecho de não hablar só o nome de Filemón já nos ensina que essa carta é uma carta plural. Não é para um indivíduo solo. Já começamos por aí. Aunque seja um problema personal, um problema entre 2 pessoas, a enseñança da carta é útil para Filemón, é útil para Apia, é útil para Arquipo também. Muitos comentaristas bíblicos falam que os 3 fazem parte da mesma família. Filemón, o marido de Apia, e provavelmente Arquipo, o filho de eles. Seguro que há um vínculo forte entre eles, já que Pablo
nombrei a los tres, aqui, na introdução da carta. Pablo os chama de amados, palavra aplicada a Cristo, quando em seu bautismo Deus habla desde o cielo, este é meu hijo amado, pero também aplicada a todos aqueles que estão em Cristo, a los amados de Deus e por consequência amados uno de los outros. Pablo também chama eles de colaboradores, ou seja, que todos aqueles que estão involucrados com a obra do Evangelho são colaboradores uno de los outros. Não é necessário que Filemón esteja com Pablo para ser um colaborador dele. Se está colaborando na expansão do Evangelho, também é um colaborador de Pablo. Mira como Pablo, nesses poucos versículos aqui, está construindo uma linha de raciocínio, uma retórica ao redor de uma unidade espiritual, mística, que há entre os creyentes. Em Cristo somos amados uno de los outros. Em Cristo somos colaboradores uno de los outros. Esse pensamento tendrá sua ápice no versículo 3 que leemos e estaremos considerando nesta manhã. Pero se alguém tem dúvida de que esta carta não é só para Filemón, además de Pablo mencionar o nome de Apia e Arquipo, em sua abertura também deixa claro, ao final do versículo 2, que a carta é para a igreja que está em tu casa. Pablo não está direcionando essa carta só para Filemón. Ele entende que o mensagem que há aqui não é só para Filemón, não é só para a família de Filemón, é para a igreja de Colossas. É uma carta para toda a comunidade, que deveria ser leída entre os crentes da igreja e que, por seu conteúdo, tem muita importância e relevância para nós também. Naquela época era comum que a igreja reunisse em casa. O que vemos aqui é trabalho do evangelho em la vida de Filemón. É que esse homem não só é um amado colaborador, mas também um anfitrião lleno de graça para com a igreja que estava reunindo-se em seu hogar. Isso é o que hace o Evangelho. Hace o amor de Cristo fluir através de nós outros hacia los demás. Hace com que o creyente use seu tempo, dones, talentos, possessões, tesouros para servir a Cristo e a la igreja. Servir a seus hermanos, estar unidos a eles. Agora começamos a alegar onde eu quero. De onde vem essa unidade? De onde vem essa unidade entre os creyentes? De onde vem este amor, este desejo de colaboração, esse desejo de fazer fluir o amor de Cristo hacia os demás, o desejo de ministrar a la vida de outras pessoas. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este versículo resume toda a base do pensamento de Pablo nessa carta. Todo o fundamento da argumentação, da retórica do apóstolo aqui, do apelo que ele hará a Filemón, da mediação que ele faz entre Filemón e Onésimo, sale de um correto entendimento desse versículo aqui. Gracia e paz a vosotros de Deus nuestro Padre e do Senhor Jesucristo. Quando falamos de graça, e a conhecemos bem a palavra, falamos del hecho de Deus, del hecho de misericórdia de Deus, de salvar a nós outros por meio de Jesucristo, quando éramos seus inimigos. Pablo aos Romanos, em capítulo 3, ao falar de nossa justificação, menciona que todos pecaram
estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. É decir, todos nós outros estávamos muertos em delitos e pecados, completamente destituídos da glória de Deus, pecadores, inimigos do Criador, bajo el peso de su santa e justa ira. Pecamos contra Deus, infinitamente santo, e por isso somos merecedores de uma infinita condenação. Nuestra salvação solo é possível se alguém pagar por nossa deuda. Pero, como pagar uma deuda infinita? Pecamos contra um Deus infinitamente santo. Não há nada que o ser humano, em sua condição de pecador, pueda ser para pagar a deuda contra Deus, para quitar essa deuda. O único meio de ser aceito por Deus é ser completamente justo, é ser perfeito, como Deus é perfeito. Pero nossos pecados nos impedem de cumprir a lei de Deus, de fazer sua vontade. Ademais de ter pecado contra Deus, tampouco somos capazes de satisfazer as demandas de Ele, de sua justiça. A deuda é impossível de ser paga por nós. Assim que Deus envia seu próprio Hijo, Jesus Cristo, em favor de nós. Ele, Deus encarnado, vive uma vida perfeita nesse mundo e satisfaz completamente todas as demandas da justiça de Deus. Cristo, ao morir em la cruz em nosso lugar, paga nossa deuda com sua sangre. Nós, merecedores da morte, morimos em la morte de Cristo. Mientras que la justiça de Cristo, por meio de la fé, é nossa. Estamos mortos com Cristo em la cruz, mientras que a vida justa de Cristo está em nós. Su sangre derramada para nossa propiciação nos hace justos. La justiça de Cristo por meio da fé é nossa. Isso é graça. Isso é graça, é decir, não hace falta a hora que nós outros paguemos algo a Deus. Ele mesmo pagou por nós outros por meio de Jesus Cristo. Pagou por nós outros por meio de Jesus Cristo. A nós outros, então, só é necessário fé. Fé nesse maravilhoso regalo de Deus. A ti e a mim, pecador, só é necessário fé. E por isso, então, é graça. A deuda não é mais nossa. É um regalo gratuito, pago por Deus. Uma vez que Jesus Cristo muere por nós, uma vez que hemos sido justificados, então, por la fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vosotros. Se antes éramos inimigos de Deus, agora hemos sido reconciliados com Ele por meio da sangre de Cristo. Se antes, por causa de nossos pecados, estávamos em constante guerra contra Deus, agora que nossos pecados han sido pagos, somos amigos de Deus. Cristo é nossa paz. Abolindo em sua carne as enemistades e mediante a cruz nos reconcilia com Deus. Por lo tanto, paz é um dos resultados da manifestação da graça de Deus. É nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. Temos paz com Deus. Nossos pecados já não hacen guerra contra Deus porque foram pagos. Foram perdonados em la cruz. Já não há guerra entre o pecador justificado e seu Senhor. Isso é o que Pablo quer dizer quando habla graça e paz a vosotros. Todo o trabalho de Deus para nos salvar, nos resgatar, nos livrar de sua ira, de sua justa condenação,
todo isso já deveria ser motivo para que nós alabássemos ao Deus Trino por toda a eternidade. Pero hay aún más. Hay aún más. Quizá nós já estemos acostumbrados com o conceito de graça e paz de Deus. Pero há muitas outras consequências, muitos outros resultados en el hecho de Deus ensinar graça e paz a seu povo, e um de esses resultados é extremadamente importante para a teologia paulina que há aqui na carta a Filemón. Pablo também habla que a graça e a paz a vosotros é de Deus nosso Padre e de Senhor Jesucristo. Es decir, Deus solo nos salva, não é que Deus solo nos salva gratuitamente. Não é só que Deus nos reconcilia com Ele. Deus, por meio de Jesucristo, nos adopta. Nos hace hijos de Ele. Deus é nuestro Padre. Antes sus enemigos, ahora hijos de Deus. Antes, hijos de la ira e de la desobediencia. Ahora, herederos de Deus. Co-herederos com Cristo. A todos os que le recebieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Deus. Juan empieza assim o evangelho dele. Que bendição gloriosa! Em Cristo e através de Cristo, Deus ama a nós outros, hijos adoptivos, com o mesmo amor que Ele tem por Cristo, o Hijo legítimo, o Hijo unigênito. Em Cristo e através de Cristo, somos herederos de todas as bendições celestiais que pertencem a Jesus. Deus Padre nos escolheu como seus hijos antes da fundação do mundo. Ele, Deus Hijo, conquistou todas as bendições por las quais legamos a ser hijos de Deus. E ele, Deus Espírito Santo, dá testemunho a nosso espírito de que somos hijos de Deus. Cambia nossa antiga natureza pecaminosa e hace de nós homens e mulheres a la semejança de nosso irmão maior Jesucristo e a la semejança de nosso Padre Celestial. Não perdamos el hilo. Como Javier suele dizer, necessito de todas as neuronas de vosotros. Eu sei que são muitas informações aqui, nesses poucos versículos. O que estou tentando fazer com vosotros é construir las bases, las capas del fundamento que há aqui por detrás do pensamento do apóstolo, mientras ele está escrevendo essa carta. E há gente que habla que não é teologia nessa carta. Deus nos salva por graça, nos salva gratuitamente por meio da fé. Deus nos reconcilia com Ele por meio de Jesucristo. Hace paz entre nós e Ele. Deus nos adopta como hijos e agora podemos chamá-lo de nosso Padre. Ora bem, os acordais que mencionei que há uma unidade espiritual e mística aqui entre os crentes da carta, os acordais que os perguntei de onde vem essa unidade, que hace com que nós em Cristo seamos amados uno de los otros, colaboradores uno de los otros. Bueno, se todos nós outros, comprados por la sangre de Jesus, somos hijos de Deus, isso quer dizer que todos nós outros hacemos parte de la unidade que há em la família de Deus. Todos nós outros, creyentes em Jesucristo, hacemos parte de la familia de Dios, donde Dios es nuestro Padre y Jesucristo, que nos compró con su sangre, es nuestro Señor. Hacemos parte de la familia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, como vemos aqui no versículo 3. Pablo empieza a carta haciendo menção de 3 pessoas a la vez, Filemón, Apia e Arquipo, ensinando que há um vínculo forte entre eles e que muito provavelmente eles são da mesma família.
La carta ya empieza hablando de familia. Además, mira conmigo los siguientes versículos. Versículo 1. Pablo, prisioneiro de Cristo, e el hermano Timoteo. Versículo 2. E la amada hermana Apia. Versículo 7. Pois tenemos gran gozo e consolação em tu amor, porque por ti, ó hermano, hablando de Filemón. Versículo 16. El versículo central de la carta a Filemón. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Versículo 20. Si, hermano, tenga yo algum provecho em ti e no Senhor. La fraternidade, el amor entre hermanos está aqui na cabeça de Pablo e é o tema para ele de la carta. Há uma unidade espiritual entre os creyentes porque hacemos parte da família de Deus, porque por meio de Jesucristo somos hermanos e hermanas. E isto deveria cambiar todo. Este conceito de que a igreja é a família de Deus deveria dar-nos uma nova perspectiva de como são nossas relações. Somos colaboradores unos de los outros porque é um trabalho familiar. E todo o que é hecho por um membro dessa família hace com que toda a família se alegre. Porque entende que o irmão ou a irmã está contribuindo para o bem de toda a família de creyentes e principalmente para a glória de nosso Padre. Amamos uns a los outros porque entendemos que em Cristo somos hermanos e hermanas, membros da mesma família. Creio que não meditamos muito em lo que significa chamar uno ao outro de hermano ou hermana. Ou hablar de la igreja como a família de la fé. Hablar que todos nós outros somos hijos de Deus. Solemos utilizar essas expressões muito a menudo, pero poucas vezes pensamos em las implicações dessas verdades. E como isso é importante. Principalmente no mundo de hoje, em um contexto ocidental que vivimos. O panorama ensinado nos dias de hoje é de vidas cada vez mais centradas no indivíduo. Gente que pensa ser autossuficiente. Eu hago mis reglas, puedo hacer lo que yo quiera, no debo satisfações a nadie, nadie puede decir lo que es correcto o no para mi vida, no soy sumiso a nadie. O importante é minha felicidade, meu conforto, minha felicidade, minhas necessidades. Lo siento, pero se tu eres creyente, hijo ou hija de Deus, por meio de Jesucristo, tu vida é importante para cada um de tus hermanos. Assim como a vida de tus hermanos e tus hermanas deve ser parte de tus preocupações. Sabe por quê? Somos família. Somos ensinados por el mundo que não devemos deixar com que a gente conozca nossas debilidades. E assim venimos à igreja todos felizes, puros, perfeitos, santos, sem pecado. Construímos muros ao nosso alrededor e huimos de las relações com as pessoas, com a gente, porque temos medo que nossos irmãos sepam que somos falhos, imperfeitos, pecadores, necessitados de graça. Somos orgulhosos. E o orgulho faz com que tenhamos medo de que quando a gente descubra quem somos realmente, se assuste com essa imagem. E vê aquela máscara que muitas vezes utilizamos aos domingos, é só isso, máscara. Tememos que nossos pecados sejam descobertos. Temos medo de que descubram nosso malvado coração. Tememos que descubram nossas debilidades e se aproveitem de elas. E huimos de nossas relações. Huimos da possibilidade de fazer novos vínculos. Huimos da família de Deus.
Não buscamos conselhos uns de los outros, porque para o mundo necessitar de ajuda é señal de debilidade. Mesmo que o escritor de Provérbios muitas vezes hable que em la multitud de conselheiros há sabedoria. Mi hermano, mi hermana, e agora é mais difícil dizer essa palavra. Somos uma família, com suas debilidades, imperfecções, pero uma família de pecadores redimidos e reconciliados com Deus, unidos a Ele, e por isso unidos uno a los outros. Ser família de Deus não deveria ser solo algo como um marketing de igreja, um slogan, para atrair mais gente aqui. Venga, venga, una-se a nossa família. Em 1 Timoteo 5, Pablo habla que os ancianos de nossa igreja deveriam ser vistos como nossos padres, las ancianas como nossas madres, los jóvenes como hermanos, las jovencitas como hermanas, com toda pureza. O próprio Timoteo é visto por el apóstolo como a um hijo, mientras que muitas vezes sus epístolas hace ele referência às outras igrejas como hijos engendrados por ele. Habla que Onésimo é um hijo engendrado por ele. E isso não é uma ideia que vem da cabeça de Pablo. Nós hemos leído em la leitura congregacional que Jesus habla lo mismo. Em Mateus 12, todo aquele que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esse es mi hermano y hermana y madre. Jesus está ali, fazendo seus discursos, ensinando a la gente, e intenta interromper os discursos falando que a madre e os hermanos dele estão lhe amando. E ele habla que todo aquele que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esse es mi hermano, esse es mi hermana, esse es mi madre. Não é que a família terrenal para Jesus não tenha importância, mas sim que para Jesus a família espiritual sim que tem um grande grado de importância, muitas vezes ignorado por nós outros. Jesucristo morreu por essa família. Jesucristo morreu para que nós outros seamos uno. Hablamos da família da fé em nossas charlas. Le amamos uns a los outros de hermanos e hermanas, pero muito do significado de esto não é visível em nossas relações personais, em nossas experiências de vida. Necessitamos intencionalmente redefinir o conceito de igreja como família e viver por essa verdade. De la mesma maneira que Jesus entendia isso e morreu por sua família. De la mesma maneira que Pablo entendia isso, hasta o ponto de preocupar-se com a relação de duas pessoas, com a relação de Filemão e Onésimo, e tomar atitudes para mediar essa relação. Filemão e Onésimo são irmãos de Pablo e têm problemas entre eles. Pablo está buscando a paz, a unidade e a reconciliação entre seus irmãos. Lo que tenemos aqui em la igreja, como hermanos, como hijos de Deus, é algo eterno. Tu relação com tu hermano em la carne, tu hermano de sangre, pode cambiar. Desafortunadamente, tu matrimônio pode cambiar. Tu padre e tu madre um dia deixarão este mundo, pero a ser parte de la família de Deus, haber ganado la potestade de ser hecho hijo de Deus, haber sido adoptado por Deus, estar unido a Cristo, el primogênito de muitos hermanos, es una bendición eterna. Relacionamentos terrenos são temporales. Nuestra relação basada em la união com Cristo e em Cristo é eterna. Em Juan 14, Jesus preparando os discípulos antes de sua morte, habla, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo nos preparou moradas eternas em la casa de nuestro Deus Padre.
Viveremos eternamente juntos. Assim que seria muito bueno se empezássemos a praticar essa verdade aqui, em nossa igreja local. Assim que a pergunta é, como hacerlo? Muy igual, Claudio, entendo o que tu estás falando, pero e aí? O que hacemos com isso? Como começar a poner em prática a realidade de que somos uma família de irmãos e irmãs? Primeiro de todo, devemos ser intencionais. É decir, desejar essas relações e empezar com algo. Empezar com algo. Empecemos com coisas sencillas. Empecemos intentando charlar com a gente que não tem a mesma idade que nós, que não vem do mesmo contexto social, que não estão na mesma situação de vida que nós, que não são do mesmo país de nascimento. É sencillo charlar com a gente que é do mesmo contexto tuyo. Ah, pero nadie hace isso por mim. E é verdade que muitas vezes podemos ter essa sensação. É verdade que muitos têm dificuldades em acercar-se a los outros também. É verdade que muitos, por questão de temperamento, são um pouco mais cerrados. Haz tu. Não espere por los demás. Haz tu. É provável que se tu esperar, não passa nada. Não passará nada se tu solo esperar. Haz tu, porque tu eres hijo de Deus. Haz, porque tu entendiste lo que Deus, por meio de Jesucristo, hizo por ti. Haz, porque a graça e a paz de Deus chegou hasta ti. Empecemos com algo. Não hace falta criar novas atividades. Muitas pessoas relacionam comunhão entre os irmãos com atividades da igreja. Se há alguma atividade em nossa igreja, nós outros somos irmãos e irmãs e entendemos comunhão. Mas se não há atividades em nossa igreja, bueno, passamos uma semana sem importarmos um com o outro. Não hace falta atividades de la IB. Llama a gente para hacer coisas que tu haces solo. Llama a um irmão, a uma irmã, a uma família, para cocinar contigo, para hacer compras juntos, para caminhar por la rambla, pero na pele, para hacer qualquer coisa que tu já haces solo, ou que tu já haces com tu família terrenal. Intencionalmente, pense em quem de tu família espiritual tu invitarás para hacer algo. Que tu harás ao sair da igreja hoje? Quais são tus planos? Cabe no mais? Cabe na família mais? Isso é comunhão também. Isso é discipulado também. É caminhar juntos em atividades cotidianas. É ver como nós outros reflejamos o cristianismo em atividades comuns. Pense em como tu puedes ajudar a los maiores da igreja em suas necessidades, a las famílias com muitos filhos, a los adolescentes e jovens com suas dúvidas existenciais, ao viúdo, la viúda, ao solteiro, ao divorciado em seus momentos de solitude. Pense que quizá tu seas a única família de muitos que, por muitos motivos, estão lejos de seus familiares terrenais. Pense em como tu reaccionarias se tu irmão de sangue tem alguma necessidade. Tu irmão te comparte algo em WhatsApp, necessita de tua ajuda. Como que tu reaccionarias a ele? Se tu tem uma boa relação com tu irmão, por supuesto. Seria um péssimo exemplo. Se tu tem uma boa relação com tu irmão de sangue, como tu reaccionaria tu irmão pedindo ajuda? Pois bem, se um irmão da igreja pede ajuda, como que tu actuarás? Como que tu reaccionarás? Por lo menos igual que tu irmão terrenal. Para mais. Nunca para menos. Tu irmão pediu uma ajuda em WhatsApp? Tu irmão pediu ajuda no boletim de oração? É tu irmão. Que tu harías por tu irmão carnal, de sangue? Hagas mais por irmão espiritual. Com todos os problemas, as dificuldades que isso pode implicar, as dificuldades que há em construir relações com
outras pessoas, com outras gentes, aún assim, valdrá a pena sermos parte da família de Deus. Deus nos ajudará nisso. Se Jesus Cristo é nosso Senhor, lo obedeceremos, não importando quão difíceis sejam as demandas. Se Deus é nosso Padre, nos amaremos uns aos outros como irmãos e irmãs, por mais difícil que sejam nossas relações. E isto solo é possível porque entendemos a graça e a paz de Deus nosso Padre e de Senhor Jesucristo hacia nosotros. Como hijos de Deus, naturalmente desejamos ser lo que Deus hace, ser imitadores de nosso Padre Celestial, como hijos amados dele. Pablo só pode pedir que Filemão acepte Onésimo, porque primeiramente Deus nos aceitou quando éramos seus inimigos. Pablo só pode pedir para que Filemão receba Onésimo com graça, porque nós fomos recebidos por meio de Cristo com graça. Deus ensinou graça a nós, misericórdia a nós quando éramos merecedores da justa condenação. Pablo só pode pedir que Filemão acepte Onésimo como aluno de sua família, porque Deus, por meio de Jesus Cristo, nos reconciliou com ele, nos adoptou como filhos suyos. Se nós hemos probado de las maravilhosas bendições do Senhor hacia nós, estou seguro de que, com a ajuda do Espírito Santo, podemos fazer o mesmo para os demás. Podemos amar a los demás, soportar a los outros, reconciliar uno a los outros, tener paz uno com el outro, colaborar uno com el outro. Ora, se tu estás aqui conosco e aún não has creído que Jesus Cristo é o Senhor, por que tardas tanto em crer nele? Que esperas? Não has ouído de todas as bendições que há em ser parte da família de Deus, de ser hijo de Deus, de gozar da comunhão do Senhor e de seu povo? Não has ouído que mientras tu sigas nessa situação, sigues sendo hijo de la ira, hijo de la desobediência, inimigo de Deus? Tu estás em guerra contra o Criador de todas as coisas. Arrepiente-te mientras há tempo. É graça. Deus ha hecho todo lo necessário por nós. Cristo conquistou todas essas bendições. Por tu parte, arrepiente-te. Crê em Jesus Cristo. Converte-te de tus malos caminhos. Vuelve-te a Deus. Todas as bendições que hemos hablado nesta manhã são para ti também, que não eres creyente. Crê em Jesus Cristo. Crê em seu sacrifício, em sua morte, em sua ressurreição por nós e tendrá a vida eterna. A vosotros, creyentes, mi hermano, mi hermana, agora há que pensar 2 vezes antes de dizer essas palavras, que a graça e a paz de Deus nosso Padre e de Senhor Jesucristo seja com todos vosotros. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Padre nosso, te damos as graças por a maravilhosa carta que temos aqui de Filemão, Deus. Sabemos que todas essas relações que hablamos aqui nesta manhã só são possíveis porque o Senhor nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, Deus. Graças por tu amor, graças por tu paz, graças por la reconciliação, graças por la sangre del Cordeiro derramada em favor de nós outros. Graças, Deus, por nos adoptar como hijos tuyos, por prometer centenas e milhares de bendições a nós outros, por sermos hijos tuyos, Deus. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a reflejar
essa reconciliação, esse amor, essa paz, essa graça que o Senhor ensina nos outros. Ajuda-nos, Deus, a reflejar isso a los demás. Que Tu, Espírito Santo, nos ajude a sermos mais unidos. Família Tua, Deus. Que podamos amar um ao outro de irmão e irmã, sem qualquer carga em nossas consciências. Ajuda-nos, Deus, a amar uns aos outros. Haz crescer, Deus, o amor em nossos corações. Haz crescer o amor em nossa igreja, Deus. Bendiga meus irmãos aqui. Bendiga minhas irmãs. E perdona-nos, Deus. Perdona-nos todas as vezes que não logramos ser pacientes, ser reconciliadores, buscar paz, suportar uns aos outros, Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos em nossas debilidades. Bendiga nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.